João capítulo 1, versículo 1 diz assim: No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Até aqui. Acho que agora de noite eu já estou meio zen já. Acabou as baterias. Jesus, ele é expressado como a luz ou a vida dos homens. Versículo 4 diz que nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Ou seja, quem não tem vida anda em trevas, anda sem entendimento, anda sem compreensão. Como já falei inúmeras vezes, trevas significa ignorância, e luz quer dizer entendimento. Então, uma vida sem o Cristo, sem a luz, é uma vida sem sentido, é uma vida sem vida. E talvez o nosso maior desafio nesses dias seja trazer significância para a vida das pessoas. A Bíblia nos ensina, que sem o Cristo nós não podemos fazer nada. João capítulo 15 diz: sem mim nada podeis fazer. E quando nós pensamos em não fazer nada, não é necessariamente que nós não tenhamos a capacidade de executar toda ou alguma função. A diferença é que sem o Cristo nós não conseguimos gerar vida, liberar vida nas pessoas. Porque a ideia de vida não se resume simplesmente ao processo de estarmos vivos sobre a terra. Porque existem muitas pessoas que estão vivendo muito bem, obrigadas, sem conhecer a Jesus. Só que elas não estão indo em direção à vida. Elas estão simplesmente indo em direção à morte. Quando você faz um aniversário, você não comemora mais um ano de vida. É menos um ano de vida. A gente tem que entender que o lugar que a gente está indo é um lugar onde o tempo está sendo abreviado, um lugar onde os dias estão sendo encurtados. Se eu não tiver o Cristo, eu não estou caminhando para a vida. Eu estou caminhando para um lugar de morte. E muitas vezes nós não paramos para pensar sobre isso. Que não se trata simplesmente de termos um sentido pelo qual viver sobre a terra, mas o sentido pelo qual vivemos sobre a terra é o que vai me projetar para a vida. Todos nós já entendemos que a terra é um ambiente que nós estamos de passagem, que nós viemos de Deus, a nossa origem, e nós voltaremos para Deus, que é o nosso destino. E que a terra não é um fim em si mesmo, mas é o meio pelo qual Deus me desenvolve. É o meio pelo qual Deus aprimora o meu governo para o exercício da eternidade junto com Ele. Assentado comigo, Jesus fala, num trono, você vai governar as nações. Então a terra é o meio pelo qual eu vou me desenvolvendo. Só que se nós não entendermos o que é caminhar para a vida, não entendermos a vida a partir da perspectiva do Cristo, nós começamos a nos moldar a muitas coisas e achando que algumas delas, por serem legítimas, boas, agregadoras, têm sentido na vida. E quando eu falo de vida, não estou falando da vida cotidiana, estou falando da vida do Cristo. Por isso existe tanto cristão frustrado dentro da igreja. Existem tantas pessoas que seguiram Jesus por 1, 2, 5, 10 anos e pararam no caminho, porque não entenderam pelo qual eles foram agregados à família do Senhor. Eu acho que o principal malefício que nos foi ensinado é sermos agregados a Deus para frequentar culto de domingo. Talvez isso daqui que esteja acontecendo hoje, termos poucas pessoas, seja resultado das orações que eu estou fazendo. Deus, não aguento mais fazer culto para crente. Eu quero ver os filhos se manifestar, Senhor. O desejo do meu coração é ver os filhos se manifestar. É ver aquilo que o Senhor depositou dentro das pessoas como uma bomba explodir, Senhor. O desejo do meu coração é ver a significância na vida das pessoas. Jesus diz que nós somos a luz,
A palavra dar à luz quer dizer trazer ao mundo. Jesus diz: nós somos a luz do mundo. Dar à luz é trazer ao mundo. Quando uma mulher tem um filho, ela traz ao mundo uma vida. A Bíblia diz que eu sou a luz, eu preciso então trazer ao mundo a vida. Só que nós aprendemos a bater cartão dentro das igrejas, a mudar de congregação em congregação, de domingo em domingo, sem gerar a vida, sem criar algo. Eu falei hoje no CMM, a nossa vida, as nossas lutas, os nossos dias, eles têm sido para conquistar coisas. Nós temos lutado por coisas ou lutado por uma causa? A nossa movimentação é por coisa ou por causa? Quando nós nos movemos e entramos numa guerra, é por uma coisa ou por uma causa? A maioria das pessoas não tem uma causa pelo qual lutar, elas lutam pelas coisas. Aí nós pensamos: não, eu tenho uma causa, eu tenho acordado e lutado por uma causa. Então olha aquilo que está se materializando na sua vida, é uma causa ou é uma coisa? Nos últimos 10 anos o que você conquistou, foi uma causa ou foi um carro? Foi uma causa ou foi uma casa? Foi uma causa ou foi uma coisa? A gente diz: eu estou empenhado na causa, mas tudo que se materializa são coisas. Nós somos agregados por Deus na família dele por um motivo específico, por uma causa específica. E eu sempre falo, e eu acredito que nós precisamos voltar a repetir algumas coisas, mas de que o reino de Deus não é feito com a disponibilidade das pessoas. O reino de Deus é manifestado com o compromisso dos filhos. Aqueles que vivem com Deus no quando pode, no se consegue, no se talvez, eu acho, sem uma convicção, sem uma perseverança, não se manifestam como filhos de Deus. A primeira coisa para mim me entender como um filho de Deus é identificar se eu sou ou não um filho. Porque se eu levar uma mensagem na minha mente errônea de que eu sou filho de Deus, e eu não entender a paternidade e a adoção do Senhor por meio do Espírito, que testifica no meu espírito, eu vou achar que eu sou não sendo. E eu engano-me a mim mesmo, vivendo uma vida que não me projeta para gerar a vida. A maioria dos cristãos dos nossos dias não tem significância. Isso é entristecedor. De você olhar os seus irmãos que entregaram o coração ao Senhor, mas não conseguiram entregar a mente a Ele. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que os filhos de Deus estão fazendo nessa passagem? Quando nós lemos João 3,16, o que o Filho de Deus estava fazendo nesse momento? Deus amou o mundo e Jesus morreu pela causa. O que um filho de Deus faz pela vontade de um pai? Ele está se entregando por uma causa. E o que nós estamos construindo? Coisas ou causa? Hoje eu falei no CMM sobre a dificuldade que as pessoas têm de vencer a terra, de como a terra engole elas e elas não entendem porquê. Trazendo para os nossos dias as passagens que estão escritas na palavra. Deus tira o povo de dentro do Egito e diz: vai de casa em casa e pede, vocês vão ganhar presentes. O povo, antes de sair do Egito, pede presentes. Eles ganham muito ouro e saem do Egito carregados de presentes. Andam por um período dentro do deserto, e Deus diz: façam um tabernáculo para mim que eu vou me manifestar a vocês. Vocês vão construir uma arca e eu vou vir sobre essa arca, e ali nós vamos ter um relacionamento. Moisés então vai e entrega a mensagem ao povo e diz: ei, tragam todo o ouro, toda a prata, tragam todos os recursos que nós vamos construir o tabernáculo. O povo começa a trazer. Moisés então constrói o tabernáculo. 2 homens, Aholiabe e Bezalel, são ungidos pelo Senhor. Constrói todos os artífices necessários. Aí Moisés sobe de novo a estar na presença de Deus. E o povo diz assim: ei, sabe aquele que nos tirou? Acho que ele sumiu. Alguma coisa aconteceu. Arão, faz-nos um Deus. Aí Arão diz assim: o que vocês têm? O povo diz: nós temos alguns
pendentes, brincos, hoje piercings. Piercings? Piercing. Eles trazem isso para Arão, Arão derrete e faz e sai um bezerro de ouro. Então eles adoram o bezerro de ouro. Como que eles construíram um falso Deus? Com as dádivas que Deus lhe tinha dado, porque eles não tinham uma causa. Então aquilo que Deus deu em prol da causa, eles mantiveram como adorno. É o sonho da minha vida esse carro. Por causa dele a terra está te engolindo. Mas é a estética perfeita que eu gostaria de ter. É o brinco maravilhoso. É aquilo que embelezava as mulheres daqueles dias. E por causa disso a terra se abriu e engoliu o povo. Hoje as pessoas continuam lutando contra o mundo. Jesus diz: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Deus nos deu um diabo derrotado e as pessoas vivem lutando contra Satanás. Por quê? Porque não entendem os princípios elementares do reino do Espírito. Então não colocam em prática aquilo que Deus diz. E porque não entendem como o reino espiritual se move, se tornam escravos do reino natural. A Bíblia diz que toda maldição foi vencida na cruz. Toda maldição acabou na cruz. Toda, sem exceção. Pobreza é uma maldição. Não estou falando de enriquecimento de dinheiro. Eu estou falando da ausência da pobreza. Ela não pode fazer parte dos meus dias. Porque é uma maldição e acabou na cruz. Porque maldito é todo aquele que é pregado no madeiro. Nós não entendemos as movimentações do Cristo e como é estabelecido no reino do Espírito os princípios. Aí nós vivemos dizendo: cara, se eu não correr atrás da máquina, a coisa não funciona. A terra me engole. Por que a terra te engole? Porque aquilo que era para você usar naquilo que Deus está fazendo, você usa como adorno. Eu não estou falando de dinheiro, estou falando de tudo. Estou falando dos dons que Deus nos deu. Estou falando da intelectualidade que Deus nos deu. Estou falando da nossa capacidade operacional que foi Deus que nos deu. Estou falando de todos os dons presentes. Então nós não fazemos aquilo convergir no Senhor. E a terra vive tentando engolir os filhos de Deus. Porque não compreendemos. Quando nós vamos realmente compreender aquilo que está escrito na palavra e vamos nos posicionar a partir da palavra. No princípio era o verbo, era a palavra, e tudo que foi feito se fez por meio dele. E ele sustenta tudo. Todas as coisas são sustentadas por ele. Quando que nós vamos compreender essa verdade? A ponto de nós sermos verdadeiramente transformadores. O que mais nós vemos dentro do cristianismo hoje são pessoas cheias de informação que não transformam nada. Aí hoje nós ouvindo o testemunho do... Fugiu o nome do homem, rapaz? Aloísio. Do Aloísio, Meu Deus, eu estou ficando velho, tá tudo certo. Escutando o testemunho do Aloísio, nós vimos a movimentação daquilo que Deus estava fazendo por meio de várias pessoas. Aí você consegue dizer, cara, algumas pessoas estão entendendo. Sempre são poucos no meio da multidão, amém. Mas o desejo do meu coração é que o maior número de pessoas entenda. Nós não conhecemos Deus por acaso. Deus não nos chamou de filho por acaso. Ele não nos capacitou com o seu Santo Espírito por acaso. Eu preciso entender como a minha vida vai convergir na causa do Senhor. Nós precisamos entrar num lugar de radicalidade. Um lugar onde meio termo não faz sentido para as nossas vidas. Nós não podemos viver uma vida medíocre. Já falei isso várias vezes. Medíocre é acreditar no médio. Ou no médio, crer. Assim surgiu a palavra medíocre. Você no médio acredita, no médio crê, você é medíocre. Nós não podemos ser medíocres, andar na média. Eu não posso carregar o Senhor, o maior poder do mundo, e ter uma vida média. Eu não estou falando que nós temos que ser destaques num ambiente social conforme a sociedade quer, mas estou falando que a minha estrutura tem que ser além da média. Eu não posso viver no ordinário, eu tenho que ser extraordinário. Ultrapassar as coisas naturais, as coisas normais.
Nós vemos hoje a realidade do cristão, hoje infelizmente, cara, o diabo se infiltrou no meio da igreja. E as pessoas acham que o diabo faz as pessoas, a ideia do diabo é fazer as pessoas pecar. O diabo nunca tentou fazer Jesus pecar. A ideia de Satanás diante de Jesus sempre foi tirar ele do propósito. Transforma as pedras em pães. Que pecado há em transformar as pedras em pães? A ideia de Satanás nunca foi fazer Jesus Cristo pecar. E a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. A gente acha que tentação é uma expressão de pecado. Para aí, se Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, então eu preciso entender que o que o diabo fez foi tentar Jesus. Mas tentou Jesus no quê? No pecado? Transforma as pedras em pães, Jesus. Isso é pecado, digno de morte. Pede aos anjos que te guardem. Isso é pecado, digno de morte. Te prostra diante de mim e me adora. Aí foi a única vez. Por isso que as pessoas não aprenderam a adorar o Senhor. O diabo se infiltrou dentro da igreja para ensinar a gente a pensar diferente. Um pensamento equivocado, distorcido. Meu Deus, eu não consigo entender como as pessoas ainda têm medo dentro da igreja. Não, isso eu não posso porque eu tenho medo. Você tem medo do quê? As pessoas se movem pelo medo. Nós tivemos alguns dias na Índia agora, e o pastor que estava conosco, o Prakash, a gente estava lá numa terra, aí disse, vamos embora, nós temos que sair daqui, porque daqui a pouco as pessoas vão começar a achar que a gente está orando por essa região, e aí nós temos que ir embora. Cara, você está louco, meu? Tá entre as 10 nações mais perseguidas do mundo, mas e daí? Você não ama Jesus? Você não quer ver Ele? Morrer é a parte mais rápida, é um atalho. As pessoas têm medo. Aonde existe amor não existe medo. Se tem medo não tem amor. Não diga que me ama, que porque está com medo, porque me ama, que você não me ama. As pessoas não entenderam. Porque a Bíblia sempre vai ser verdade. Seja todo homem mentiroso, diz a palavra. Só que nós botamos em xeque a palavra de Deus mediante a nossa própria vida. E não é assim que funciona. Por isso que nós precisamos ser radicais. Conta a história que um homem, até anotei o nome dele, chamado Hernando Cortés. Vocês já ouviram falar, não? Há 4 séculos ele aportou com os navios no México. Ele sai de Cuba e ele vai para o México com meia dúzia de barquinho para arrumar uma guerra lá para dominar o México. E ele diz assim, se tem alguém aqui com medo, entre no barco e volte agora. Aí todo mundo ficou quieto, né? Os soldados tudo quieto. Vamos dizer que estamos com medo? Eles então toca fogo em todos os barcos. Ninguém sai daqui se nós não vencer a guerra. Eles queimaram os barcos. E ou é vencer ou vencer. Aí Jesus vem na nossa frente e diz assim, eu já venci. Tem de bom ânimo, porque eu venci. E a gente tem medo de avançar. Eu falei hoje no CMM de manhã, o que tu foi fazer na Índia? Eu fui arrumar um pepino, velho. Eu fui lá arrumar mais um problema para minha cabeça. Eu fui lá arrumar uma dívida de 100 mil agora. Como que nós vamos fazer? Eu não sei, eu sei que nós vamos fazer um orfanato na Índia. Só que as pessoas, será? Mas será que damos conta? Você eu não sei, cara, eu vou para cima. As pessoas foram acovardadas. A gente tem medo de perder. Nós temos que viver a partir da perspectiva de ser luz, de gerar a vida. Chega desse negócio de dizer, ô irmão, sabia que Jesus te ama? Deus tem um propósito na tua vida. Às vezes nós íamos na rua, os caras diziam assim, cara, tu vem aqui dizer que Jesus me ama, que Deus tem um propósito na minha vida, não aguento mais ouvir. Até o cara que está na rua já sabe isso. Não aguento mais ouvir isso. Que Deus me ama, que Deus tem um propósito na minha vida. E nada muda, meu. Nada muda porque quem foi te falar nunca mudou. Nunca foi transformado. Ele aprendeu um monte de versículo, frequenta a igreja de domingo a domingo. Segunda-feira ele tem a própria vida.
pensando nas suas próprias necessidades, nos seus próprios sonhos, nos seus próprios objetivos. E quando ele fala que Jesus te ama, ele não expressa amor, porque não tem amor dentro dele. Não carrega o Cristo, carrega a mensagem evangélica. Isso é o que tem matado as pessoas. No final do culto, veio 3 pessoas conversar comigo, numa denominação antiga, tradicional. Uau, muito boa. Eu nunca pensei assim. É o que mais a gente escuta depois que a gente ministra. Eu nunca percebi por essa ótica. Eu me converti faz pouco. Mas eu estou há não sei quanto tempo dentro da igreja e tal. O que você está fazendo lá? O que você está aprendendo? A cultuar a Deus domingo e a expressão de segunda-feira é: Deus, fica aí que eu preciso trabalhar. A gente vive falando as mesmas coisas. Até quando nós vamos lutar por coisas? Quando nós vamos absorver uma causa? Quando nós vamos perder o sono por causa das coisas de Deus? Nós voltamos para o hotel quando estávamos na Índia e eu não consegui dormir a noite inteira pensando naquelas crianças. Eu disse: Deus, eu preciso fazer uma coisa. Tu não me trouxe aqui para mim me sentir um incompetente. Precisamos fazer alguma coisa. Sabe quem me respondeu? Nada. Mais ou menos assim: te vira, dá o teu jeito. Agora, se Deus me trouxe um lugar faminto, um lugar sedento, é Jesus sentado no poço, a samaritana chega diante dele assim: como é que tu vai tirar a água dele? Se tu soubesse quem te pede, tu me pedirias, eu te daria, porque eu tenho a água da vida. Jesus diz: eu cheguei num lugar onde não tem vida, e porque eu cheguei, eu posso transformar esse lugar. Quando Jesus nos leva num lugar, Ele está dizendo: ei, você é a solução para esse lugar. Você é a resposta para as perguntas que esse lugar fazia. Você é a fonte de vida que não existe nesse lugar. Então nós precisamos ficar sempre atentos ao que está acontecendo ao nosso redor. Nós não vamos nos envolver com tudo, porque nós não vamos propagar aquilo que está errado. Mas eu preciso entender, quando Deus cria uma oportunidade, eu preciso ver como eu me movimento de forma estratégica dentro desse lugar, a ponto de alguma forma manifestar o Cristo. Como nós vamos gerar vida nas pessoas. Eu não preciso dizer: Jesus te ama. Isso para mim, cada dia que passa, tem ficado mais claro. Um tempo atrás me chamaram para uma reunião onde tinha um monte de mulher empresária. Eu fui lá, falei. No final veio tem uma fazendo curso de adoração com a gente. No final veio uma outra assim: ei, tu é cristão? Eu sou. Eu sabia. Porque não precisa falar: porque Jesus, porque... A obra de Deus é essa: que conheçam aquele que Ele enviou. É conhecer. Você tem que manifestar a ponto do Cristo ser conhecido. A gente acha: como que eu manifesto o Cristo? Você manifesta pelo seu caráter. Ninguém precisa ser cristão para pagar as contas, fazer tudo certinho. Não, você manifesta por uma estrutura ética. Ninguém precisa de Jesus para ser moralmente correto. Nós precisamos de Jesus para ascender um lugar, transcender uma realidade, acessar uma nova dimensão. Porque Efésios 1 diz que céus e terra convergem em Jesus. Você é uma conexão entre o mundo espiritual e o mundo natural, e você junta os dois numa coisa só e toca dentro das pessoas. É como aquele negócio que a gente, como é que chama aquele negócio que a gente bota quando as pessoas estão morrendo lá no coração? É o desfibrilador. Nós somos um desfibrilador. Nós precisamos fazer isso. Aí nós falamos assim: eu estou na igreja e minha mãe não se converte, o meu pai não se converte, o meu filho não se converte, porque ele não quer o Cristo que ele vê em você. Ele vê um Cristo que ele não deseja. Ele diz: que isso aí, Jesus? Eu não quero isso daí. Aí ele vê o que? Um ímpio. O cara planeja, constrói, executa, desenvolve, está lá, fazendo tudo. Eu quero ser, quando eu crescer, igual aquele cara. Você pega o filho do cristão hoje e diz assim: quando você crescer, você quer ser igual a quem? Igual o Neymar, pai. A referência do... Eu quero ser igual o Super-Homem, eu quero usar uma cueca por cima da calça. Essa é a realidade dos nossos dias. Quem realmente nós estamos expressando?
E aí a gente diz, Deus, mas eu não consigo, Deus, eu tento, mas eu falho. É porque a minha mentalidade está equivocada, porque é o maior incentivador, o maior investidor da sua vida, a pessoa que mais acredita em você é o próprio Criador. Se tem alguém que deseja que os filhos dê certo, é o pai. Quem mais torce por um filho do que um pai? É o pai que torce por nós. Quando eu entendi que eu tinha um respaldo chamado meu pai, cara, muita coisa mudou na minha vida. As minhas percepções mudaram de como eu me movimento sobre a terra. É Davi mais ou menos dizendo, gigante, o negócio é o seguinte, eu vou em ti, eu vou contra ti, tu vem com pedra, não, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Davi sabia quem era o que respaldava ele. Quem é o respaldo da nossa vida? O meu plano de capitalização, para daqui a 40 anos eu me aposentar. Aleluia. Quem é o respaldo da minha vida? A Unimed. Não estou falando que nós não podemos ter essas coisas. Estou falando que isso não é o eixo central. Que nós falamos, Jesus, eu te adoro, Unimed cuida de mim. Jesus, eu te adoro, Deus, me arruma uma porta de emprego melhor aqui, porque se o meu patrão não me prosperar. Não é congruente. Mas nós aprendemos domingo a fazer isso. Abra sua boca, irmão, louve ao Senhor. Aleluia, erga as suas mãos. Em vão me adoram com os lábios, porque o coração está longe de mim. Nós não entendemos o que é unificar o coração e a mente, entregar tudo e ser um com Ele. Falamos sobre ser um com Jesus. O que é ser um com Jesus? Se você fosse um comigo nesse exato momento, você estaria sentado aí ou estaria aqui em cima? Se nós fôssemos unificados como gêmeos siameses, onde você estaria agora? Sentado aí ou comigo aqui em cima? Você estaria grudado comigo. É onde eu fosse, você iria. Onde você fosse, eu iria. Como você pensasse, o meu corpo se moveria. Não adianta eu dizer, Deus, porque eu sou um contigo. Quantas coisas nós precisamos desmistificar que nos foi ensinado de forma equivocada. Precisamos mudar urgentemente as nossas percepções a respeito da palavra, submeter o nosso espírito ao Espírito que a escreveu. Tem pessoas que me perguntam, como é que você entende essas coisas na Bíblia? Eu disse, cara, ele fala, porque foi ele que escreveu. Eu pergunto para ele, o que está escrito aqui? Não estou entendendo nada, não faz sentido nenhum, mas você escreveu isso aqui não foi por acaso, me explica. Aí Deus começa a explicar e a revelar aquilo que está escrito. Só que não tem como encher um copo que já está cheio, tem que se esvaziar. Sabe qual que é o maior inimigo de você aprender com Deus? Seu histórico de vida. Porque Deus diz que aquele que entra nele, que passa pelo processo do seu toque, é nova criatura, nasceu de novo, amém? Eis que as coisas velhas se... Por que a gente traz para o presente o que era do passado? Por que eu não consigo aprender o novo de Deus? Por que eu não consigo avançar no novo de Deus? Porque eu trago o meu passado de histórico de vida para uma nova realidade eterna. Não vai rolar. Nós temos que unificar céus e terra, não terra e céu. Nós somos a junção do céu com a terra, não da terra com o céu. Enquanto nós não entendermos que cada movimentação é distinta por um tempo, não tem ninguém aqui de casaco de pele hoje, porque está um calor. No ambiente sinestésico nós compreendemos isso, está calor, eu vou botar uma roupa mais leve. Mas no reino do Espírito as pessoas foram emburrecidas. Não conseguem entender o que Deus está fazendo. Cara, e Ele quer revelar. Ele quer mostrar. Parece que eu vejo Deus assim, ei, lê aqui, olha aqui, ó, aqui eu estou mostrando aqui. E a gente, para o outro lado. Como nós falamos domingo, a respeito da unificação por meio da língua, do propósito liberado. Em Atos 2, isso é muito louco. Eu já falei isso aqui várias vezes. Às vezes eu converso com pastores, homens de vários lugares entram em contato, a gente conversa com pessoas de outra nação, e é impressionante, os caras estão falando a mesma coisa. A grande massa, cada um fala uma coisa diferente, mas algumas pessoas estão falando a mesma mensagem. Chega a ser assustador. Aí você entende o batismo do Espírito. Havia naquele lugar, Atos 2, pessoas de vários lugares, persas, medos, gregos, e cada um ouvia na sua própria língua, os hebreus falando as grandezas de Deus. Cada um falava de uma forma diferente, mas todos falavam da mesma coisa. Hoje você encontra o cristianismo, cada um fala de uma coisa.
Mas se o cumprimento da profecia de Joel 2:8 estava se manifestando naqueles dias, o que se estava falando era o que estava escrito em Joel 2:8. E eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos profetizarão. Ele estava revelando a profecia, estava se cumprindo por meio de muitas línguas. Por que a gente não revela, ou não expressa a revelação desses dias? Porque não sabe nem que dia está andando. Que dia está andando? A igreja leu a Bíblia de capa contra capa, decorou meia dúzia de versículos, tenta aplicar em algumas coisas e não entendeu. Como o Luciano pregou lá na convenção, ele diz: Apolo estava pregando em Atos 19, aí Apolo chega e prega, porque vocês têm que se arrepender, e o povo, uau, cara, essa mensagem é muito boa. Aí Apolo pega e enfia todo mundo embaixo d'água, batiza para o arrependimento, e glória a Deus. Aí chega Paulo chega lá, e aí povo, suave. Dizem que Paulo falava mais de 40 línguas, né? Não sei se é verdade. Sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Achando ali alguns discípulos, disse: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Paulo chega e diz assim: ei, vocês receberam o Espírito, irmãos, porque vocês são irmãos em Cristo. Apolo esteve aqui, falou de Jesus e nós nos batizamos, então vocês receberam o Espírito. Para, Paulo, que Espírito? O que você está falando? O Espírito Santo. Não, nem sabemos que haja Espírito Santo. Como que você não sabe que é Espírito Santo? Em que batismo fosse batizado? Responder-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Até hoje a igreja batiza no batismo de João. O dia que eu falei isso numa congregação que eu estava, eu arrumei um rendezvous. Não, porque se o cara não descer a água, não sei o que. Eu disse: então alguém, por favor, me explica o ladrão da cruz. Porque aquele cara não foi tirado da cruz, imerso nas águas, depois crucificado de novo. Ou Jesus deu um guspe na testa dele, ou alguém me explica esse negócio. Aí Paulo chega e diz assim: em que batismo vocês foram batizados? Eu não estou dizendo que não é para batizar as pessoas nas águas, tá? Em que batismo vocês foram batizados? Nós fomos batizados no batismo de João. Aí Paulo diz: não, para aí. Mas Paulo diz: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. Jesus já tinha vindo ou não? Interage comigo, irmão. Não me deixe sozinho, abandonado aqui, sozinho, triste, carente, com frio, medo, solidão. Jesus já tinha vindo. João disse: eu vos batizo com água, mas aquele que vem já é antes, vos batizará com Espírito e com fogo. Aí Apolo sai pregando com metade da revelação. O Cristo veio, não entendi muito o que João falou, mas vocês precisam se arrepender. E aí as pessoas acreditam, a mensagem dele era legítima, correta. Arrependam-se. Mas Paulo disse: tá, mas e o Espírito Santo? Não, mas que Espírito? O que está falando, Paulo? Não sabemos de nada. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas, e profetizavam. O que isso está sinalizando? Como a igreja se movimenta em determinado tempo. O que Apolo estava fazendo é certo ou errado? É certo, mas já tinha passado. O que nós estamos fazendo é certo ou errado? Às vezes é certo, mas já passou. Não adianta você dizer para alguém que Jesus ama. No Brasil todo mundo é evangélico, cara. Então você não tem que dizer: Jesus te ama e Deus tem um propósito na tua vida. Você tem que expressar o Cristo vivo na vida daquela pessoa. Você tem que tirar Deus da caixa. Hoje eu escutei uma pessoa falando que a primeira coisa que ela faz é agradecer a Deus. Eu disse: Deus, tá de sacanagem comigo. Não, tu deve estar me zoando, só pode. Eu escutei quase uma pessoa começar a pregar num lugar que não ia se pregar, por um motivo que não se ia pregar. Se tem algum problema financeiro, não sei o que, quase começou a pregar. Ou tem algum problema com Deus, está revoltado com Deus. Eu disse: Deus, tu está de sacanagem comigo. O mundo já entendeu que Deus é onipresente, a igreja ainda não. Aí Paulo chega e diz assim: gente, vocês precisam entender uma coisa. Fazer o que é certo no tempo errado não serve para nada. Você precisa fazer o que é certo no tempo certo. Porque para cada tempo há um modo. Todo mundo já sabe esse versículo. Ninguém aplica essa jossa.
Para cada um tempo é um modo. Que tempo eu estou vivendo? Por que não há uma aplicação da minha vida nas Escrituras para dizer, Deus, revela o tempo que nós estamos andando? E a gente já falou 1 bilhão de vezes o tempo que nós estamos vivendo. São como os dias de Noé. São como os dias de João. São como os dias de Ló. Você já era para estar expert nisso. E a sua movimentação já era para ser em direção a isso. A mensagem do arrependimento, João Batista. A construção daquilo que Deus está operacionalizando, Noé. O abrir mão dos campos mais bonitos, não olhar nunca para trás e ouvir a voz do Senhor. Ló. Deus, o que eu faço da minha vida? Meu Deus, vou repetir para você, filho. É como os dias de João, é como os dias de Noé, é como os dias de Ló. Deus, e hoje que... Ai, filho, de novo, eu vou repetir. Não, bota no repete do Gugu aqui, porque eu já cansei de falar. É os dias de João, é os dias de Noé, é os dias de Ló. Noé estava construindo algo para para recomeçar o mundo. Noé estava construindo... Você já viu uma castanha? É a arca, mano. Sabe a semente? Está dentro. Um casalzinho de cada espécie. Quando eu entendi isso, mudou a minha forma de me relacionar com as pessoas. Porque Deus disse, eu não vou salvar o mundo, eu só preciso de sementes. Um casalzinho de pombinha, um casalzinho de girafinha, um casalzinho de rinoceronte. É só sementinhas, eu planto tudo, nasce tudo de novo. Não, porque nós temos que salvar todo mundo, porque senão não sei o que. Deus disse, nem eu faço isso. Aí você quer construir uma coisa que Deus não mandou. Deus mandou construir uma arca que cabia exatamente o que Ele queria trazer. Onde é que estão as sementes hoje? Para reconstruir a sociedade. Crianças. Né, Deise? Crianças. Quer restaurar alguma coisa? Invista em crianças. Por que ninguém investe em criança? Porque só dá despesa. Criança não dá dízimo. Por que a igreja não investe em criança? Porque criança não dá dízimo. Eles têm trabalho com criança? Só tem para mostrar para poder ganhar dinheiro. Não dá dízimo. Trabalho do projeto na escola, o que a gente está fazendo? Criando alternativas para gerar recursos para poder manter o projeto. Porque aquilo só dá despesa. Daqui a 10 anos, se Deus quiser, vai ter você vai olhar e dizer, valeu a pena. Mas é por fé. É Deus restaurando. Porque a igreja não entende escatologia, não entende da movimentação desses dias. Cara, nós precisamos acordar. Urgente. A igreja de Cristo dorme na luz. E sabe qual que é o problema? Necessariamente o problema não é dormir. Porque a Bíblia diz que das 10 virgens, todas dormiram. O problema é que grita alguém assim, eis aí o noivo. Deus sempre levanta uma voz para nos despertar. Quando eu acordo, como é que está o azeite? Aí não adianta eu dizer, ô irmão, dá um pouquinho desse negócio aí. Sabe o que a noiva disse para a outra noiva? Disse, vai comprar. Procura aqueles que vendem e vai comprar. O que ela está me mostrando? Você vai ter que empenhar força para adquirir o que eu tenho. Vai custar. Vai custar. Talvez custe tudo. Não, mas me dá só um pouquinho. Não. Vai custar. Você dormiu no ponto. Dormiu sem azeite. O problema não é dormir. O problema é quando você dorme sem azeite. Quando alguém grita, eis aí o noivo, é tarde demais. Deus tem levantado atalaias por todos os lugares, dizendo, ei, eis aí o noivo. Eis aí o noivo. Eis aí o noivo. Precisamos mudar nossa forma de nos relacionarmos com o Cristo. Precisamos trocar as nossas vestes. As núpcias estão chegando. Eis aí o noivo. Você precisa se preparar para quando ele chega. Sabe, Jesus, na simbologia de Salomão, ele chega e bate na porta e diz que a noiva já está deitada na cama. Ela diz, já lavei meus pés, já estou deitada. E ele na porta esperando por ela. E ela diz, não vou me levantar. Aí Jesus diz, tá bom. Ele vira as costas e vai embora. A hora dela levantar era aquela hora. Ela não levanta. Aí ele sai e diz,
Mas ele é o meu amado. Então ela levanta e vai na porta, ele já não está mais. Ela sai na rua para procurar ele. O que acontece com ela? Hã? Toma um pau. Os guardas pegam ela, machucam ela. Sabe por que a igreja vive apanhando? Porque vive andando fora do tempo. É quando ele fala que eu me movo. Não é, agora eu vou. Não, eu amo ele, então agora eu vou. É quando ele fala. É na hora que ele mostrou. É quando ele disse, dá a resposta. Não é depois. Senhor, mas agora já lavei meus pés, já estou deitado sobre a cama, já estou descansando. Tá bom, depois eu volto. E aí você sai desesperado atrás dele. E aí o pau pega e não alivia. Não podemos andar fora do tempo. Por isso que nós temos que ser radicais naquilo que Deus está fazendo. Tem só um jeito de você ser radical naquilo que Deus está fazendo. Abra mão do que as pessoas falam, pensam ou acham. Sirva a todos, mas abra mão. Se eu fosse dar ouvidos para tudo que falam, eu estava lascado. Não estou nem aí para o que falam. Estou sempre preocupado no que Ele está dizendo. O que Ele vai dar, eu que vou dar conta da minha vida diante dEle. Então não estou muito preocupado com o que falam, pensam ou acham. Estou preocupado com aquilo que Deus comissionou na minha mão. Se um dia eu vou chegar diante dEle, que é o sonho da minha vida. Pai, te glorifiquei, cumprindo a obra que me destes a fazer. Não é te glorifiquei cantando, não é te glorifiquei no culto, é cumprindo a obra que me destes. Senta com o teu irmão e diz assim: mano, qual foi a obra que Deus te deu para fazer? 90% das pessoas não vai saber responder. Você vai concretizar uma coisa que você não sabe? Não vai, né? Isso é óbvio que não vai. Não, mas eu vou no culto todo domingo. Tá, e daí? Tu acha que aquele irmão que está lá na Coreia do Norte, que já se converteu, que não pode nem falar de Jesus, que não frequenta culto nenhum, que está escondido em casa assim, parado, orando, tu acha que porque você vai no culto, você é melhor do que ele? Sabe o que nós percebemos na Índia? Que os dias que nós estávamos lá, está entre as 10 nações mais perseguidas do mundo. A única coisa que o indiano faz é nos acusar diante de Deus. Aleluia. Você tem a liberdade que você tem, mas você não tem coragem de falar daquilo que eu sou e represento na sua vida, nem sequer de expressar quem eu sou. Porque dizer Jesus te ama é muito batido, mas de expressar e ser a transformação. Nosso cristianismo é falido. O Cristo não. Nós precisamos voltar para o Cristo. Foi a primeira coisa que nós falamos na nossa aula de vida de adoração. Sobre como contemplar Ele, quem Ele é, o que tem a ver com a adoração, por que Deus me pede adoração. Aí nós brincamos aqui, as pessoas achavam que a adoração era as músicas lentas. A adoração começa no jardim do Éden, Abade. Lá começa o princípio da adoração, se manifesta em Êxodo 20, versículo 5, não terás outros deuses diante de mim, a nenhum Deus prestarás culto, a nenhum Deus irás adorar. Não tinha nada a ver com a música, não tinha nada a ver com o culto litúrgico. A adoração é uma coisa que Deus manifestou. Cara, como falta nós voltarmos para alguns lugares. A gente tem que ser uma busca incessante conhecê-lo. Conhecê-lo como Ele é, não como me disseram. Foi a maior dificuldade da minha vida, foi conhecer a Cristo, porque Ele veio diante de mim e eu não sabia que era Ele. Eu esperava uma coisa que a igreja tinha me ensinado. Quando Ele veio, quem é você? Paulo, sou o Cristo a quem tu persegues. Por que tu me persegue? Sou o Deus vivo que tu tanto diz que serve. Ceguinho. Toda vez que você tem um encontro com Jesus, você fica cego, irmão. Porque a gente não entende nada. Sai da religião, tem encontro com Jesus, a primeira coisa é cegueira. Por que eu preciso de Ananias sobre a minha vida? Por isso que a gente tem falado tanto sobre mentoria, tanto sobre paternidade, não esse discurso paternalístico. Paternalístico existe ou eu acabei de inventar? Não sei. Paternalismo eu sei que tem, mas paternalístico eu acho que é novo, né? A gente escuta hoje um discurso de reino de Deus e de paternidade em tudo que é lugar. Eu posso dizer sobre paternidade, faz 2 anos que a minha casa está aberta continuamente, pessoas moram comigo. Faz 2 anos. Não é minha filha que mora comigo. É umas coisas estranhas assim, ó. Ali, olha que bonito. Meu Jesus amado. Direto da África para o Brasil, né? Pensa. Até a Argentina, irmão.
que gostava do Maradona estava na minha casa. Hoje Deus ministrou para mim o que é paternidade. Não é um discurso. É algo que move dentro de você assim, muito estranho. Que você quer matar e amar ao mesmo tempo. Que a minha lemoazinha é fácil de amar. Não é lemãozinho, olha aí. 2 anos, faz mais de 2 anos já. Tem gente morando comigo. Sem parar, agora é 3, né? Legal, né? 3. Tá ficando bom a coisa. Deus vai me dar um prédio. Vou botar mais gente para morar. Reino de Deus é uma verdade abstrata que transforma a minha realidade. Reino de Deus é uma coisa invisível que aqueles que nasceram de novo têm capacidade de ver. Nicodemo, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Tá, Deus, e se eu nascer de novo? Você pode ver e até entrar dentro dele. As pessoas não sabem o que é reino, acham que reino é não defenda a placa da minha igreja, nós não temos denominação. Reino de Deus é uma realidade visível para aqueles que nasceram de novo. Você vê o céu se movimentar, você entende as diretivas do céu, é como se Deus movesse uns quebra-cabeça, é um bagulho muito louco, não sei como explicar. Você precisa entrar nesse lugar, está acessível a todos, o véu se rasgou, todos temos livre acesso a um novo lugar. Existe uma condição para entrar nesse lugar: sumo sacerdote. Sacerdócio da origem de Melquisedeque, porque eu não sou levita. Você é da tribo de Levi? Eu não sou, então eu entro por um novo caminho. Um sacerdócio sem pai, sem origem, Melquisedeque. A gente acha que isso é palavra, está escrito na Bíblia. Cara, isso são conexões, são chaves que acessam lugares do reino do Espírito. Agora, detalhe, eu estava falando com um monte de pessoa lá. E eu fico olhando o resultado daquilo que dá. Eu acho muito legal. Porque não tem a ver com aquilo que você... Não tem a ver com aquilo que você está falando. Isso que é o doido. Tem a ver com o que você carrega. Você fala coisa normal. Você fala o que todo mundo já ouviu. A pessoa fica parada assim, te olhando assim. Por quê? Cara, como que eu posso ser igual se eu carrego uma coisa que ninguém tem? Como é que eu vou aceitar carregar o Cristo e ser igual aos outros? Não estou falando que nós somos melhores do que as pessoas. Estou falando que você carrega alguma coisa que é diferente. O Criador. Simples assim, não é também nada importante. É só Deus que você carrega. Não é nada demais. Assim. Só Jesus. Aí vieram me perguntar, você atende em algum lugar? Você tem consultório? Quem mais me perguntar? Consultório, escritório? Me perguntaram. Eu começo a rir, eu acho engraçado. Eu acho que as pessoas devem pensar que eu estou debochando delas, mas é que eu acho engraçado. Aí eu começo a rir. As pessoas têm fome de alguma coisa, nem elas sabem do que é. Porque enviarei fome sobre a terra, não de comida nem de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus. Não é o crente que tem fome, é fome sobre a terra. Não é o cristão que está com fome, é fome sobre a terra. É o mundo que tem fome. Por isso que eu falei aquele dia, Deus disse, eu vos abençoei para que vai e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O mundo tem fome e você tem a comida. Alimente-os. Mas o cristão não sabe o que carrega, então o cristão é mais um faminto sobre a terra. Deus me abençoa, Deus me ajuda, Deus não sei o que. Deus diz, você é o fruto, cabeção. As pessoas têm que correr atrás de você, não você correr atrás de mim. Eu estou dentro de você. Eu e você já somos um, eu habito dentro de você. Por que você me persegue se eu estou em você? Por que você não entende, não tem uma identificação de natureza e um estado de consciência correto? Por que você não entende quem eu sou em você e quem você é em mim? Por que você procura uma coisa que eu já te dei? Isso é convicção, fé, certeza. Eu não vi, mas eu creio, é pleno, é perfeito. Ele está, Ele habita. Eu e Ele já somos um, Ele já está comigo, eu já estou com Ele. Aonde eu for, Ele vai, aonde Ele vai, eu vou. Por isso que Deus pode usar a gente em algumas coisas. Estávamos quinta-feira na casa do Carlos. Eu cheguei cansado, me escorei numa parede e fiquei quietinho. Daqui a pouco a visão abriu e Deus me mostrou coisas de outros lugares. Por quê? Eu estou lá? Não, mas o Senhor está lá, os olhos dele estão lá, então os meus olhos também estão. Eu quietinho, nem me mexi, não falei nada, comecei a orar. Por aqui. Eu e ele somos um. Não importa onde eu estou, importa onde ele está. Se ele está, eu também estou. Acessar as realidades no reino do Espírito, a gente não aprendeu a fazer isso, ninguém nos ensinou, não tivemos mentores. Hoje temos alguns, são poucos, mas as pessoas não vivem dentro de baixo do discipulado.
As pessoas acham que discipulado nós abrimos uma cartilha, a partir de hoje, tal hora eu vou na tua casa, tá? Então toda quarta-feira, 5 horas da tarde, eu vou estar lá, vou te discipular. Ei, irmão, como é que foi seu dia? Como é que foi tua vida? Como é que está o casamento? Tudo bem? Ide por todo mundo e fazei discípulos. Como que Jesus mandou fazer discípulos? Ensine o que eu vos ensinei. Quer aprender discipulado? 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aprenda o que está escrito, o que Jesus ensinou, e aplique o que Jesus ensinou. Por isso que eu odeio esses negócios engessados, fico louco com essas coisas. E tudo que tem até hoje trouxe a igreja onde ela está. E a igreja está um caos. E as pessoas continuam replicando aquelas porcarias que trouxeram até hoje. Não estou falando que eu sou contra tudo, tá? É que eu sou meio radical, mas está tudo certo. Fazer o quê? Deus me fez assim. Alguém tem que ter coragem de falar o que ninguém fala. Não, vamos aplicar homem ao máximo. Você vai ser homem quando você tiver pai. Se você não tiver pai, você não vai ser homem nunca. Não é uma cartilha que te faz um homem. É um pai, porque deixará o homem, o pai e a mãe. Quem não tem pai e mãe não é homem. Não, mas eu fiz o curso, eu tenho até o diploma de homem ao máximo. Você não é nada. É paternidade que traz um homem. Não, vamos fazer o curso do casados para sempre. A aliança, ela é insolúvel. A aliança, casamento que o mundo criou, acaba. A prova é que tem um monte de gente divorciada. Acabou. Vamos fazer o curso de educando filhos. Olha para Deus como cuida do seu filho. Você vai entender o que é educar um filho. Ame-o, respeite-o. Ensine o que é proteção, provisão, direção, limites. Mãe, ensine o que é organização. Ensine o que é nutrição. Entenda todos os artifícios de Deus como um pai provedor, como mãe acolhedora, que faz todas as coisas e edifica dentro de uma pessoa. Então nós vamos ensinar os nossos filhos. Não, vamos pegar a cartilha. Pega a cartilha e jogue fora, irmão. Toca fogo. Se o Espírito Santo não é suficiente, nada será. Não estou falando que você não vai estudar e que você não vai. Eu como livros. O dia inteiro eu estou com um livro na mão. Às vezes eu me assusto. Deus, eu preciso parar um pouco de ler aqui. É muita coisa. Eu olho para minha cabeceira, tem um monte de coisa e um monte de livro. E eu entro no outro quarto. Só em janeiro acho que eu comprei uns 30, 40 livros. Gastei todo o dinheiro que eu não tinha comprando livro. Jesus amado. Parece uma mulher comprando sapato. Não posso ver um livro que eu compro. Ontem eu consegui entrar dentro da livraria e não comprar nada. Eu venci a minha dependência. Saí de lá com as mãos vazias. Não comprei nada. Aleluia. Eu quase comprei. Não estou falando que nós não vamos estudar, mas nós vamos submeter tudo à palavra de Deus. O filtro das nossas vidas é a verdade eterna. Agora tem princípios que nós falamos e as pessoas não absorvem. Tem pessoas fazendo curso conosco online que eu vi uma vez na vida. E entro em contato assim, pai, meu Deus do céu, fala criatura. Então, pá, assim, quando eu olho tem um áudio de 15 minutos, eu digo, ai Deus, 15 minutos de áudio, sério? Deus tem levantado pessoas para organizar as coisas. João Batista foi levantado debaixo de uma paternidade muda. Deus tem levantado homens que nunca tiveram pais para destravar o caminho para o Senhor. João Batista não entendeu, ou melhor, Zacarias não entendeu, e por causa disso ele perdeu a sua voz. O que mais tem hoje dentro da igreja são pessoas que não têm voz. Elas falam, mas não comunicam nada. A pessoa abre a Bíblia e diz, lê comigo aí, irmão, você já sabe o que ela vai dizer de capa contra capa. Aquela mensagem mastigada, remoída, que já foi feita, já esquentaram, requentaram, já comeram, vomitaram e trazem de novo. Isso não é alimento. Alimento é o pão vivo que desce do céu. É o que nos alimenta, porque aquele que de mim se alimenta por mim viverá. Nós precisamos de uma revelação do Cristo constante, porque Ele é infindável. Deus não tem começo, Deus não tem fim, Deus é. Então eu preciso de uma revelação diária. Você come todos os dias, precisa de pão todos os dias. Aí como que eu me alimento com o Senhor? Quando eu fico um pouquinho orando com Ele? Não, quando você degusta de um sabor que você nunca experimentou. Quando Ele se manifesta na tua presença, que é praticamente tangível. Eu estava na convenção, aí chamaram os pastores, líderes das igrejas, não sei o que, presidente, não sei das quantas, vice-deus, vem tudo para frente, tá, vamos lá. Aí todo mundo naquela expectativa, lá eu disse, Deus, o que eu estou fazendo aqui, Deus? Porque eu entendo de alguns princípios, eu acredito neles, mas cara, eu sou meio estranho, eu gosto do meu pai. E aí todo mundo lá, porque o Dandu quer orar por a galera, não sei o que, eu disse, Jesus, onde é que tu tá? Daqui a pouco ele aparece caminhando assim, ó. Ele disse, tá tudo sob controle. Aí eu subo lá em cima, aquele monte de gente assim, um monte de gente. A primeira pessoa que para na minha frente é ele. Eu
nem vi o Danduque, irmão. Só vim quando ele estava na minha frente, quando ele começou a falar umas coisas, andou para lá, andou para cá, cara, ele estava lá. Você se submete às pessoas que já andaram mais do que você. Eu me submeto ao meu pastor porque já andou mais do que eu. Eu digo para ele, cara, me ensina tudo que você já errou, que eu não quero fazer as mesmas cacas. Mas, cara, eu quero ele, meu. Por isso que eu digo que fazer culto para crente é a coisa mais chata que tem. Porque as pessoas vêm para a congregação porque foram ensinadas a vir por uma necessidade. Há muitos e muitos anos atrás, eu lembro que eu vi no centro de recuperação, eu e um amigo meu que eu encontrei agora, por acaso, dentro de um posto de gasolina, o Luiz. Nós vimos, ele vinha dirigindo, eu deitei o carro para trás, deitei o banco para trás, não entendia nada do que Deus estava fazendo. E Deus falou assim para mim, filho, tu sabia que muitas vezes eu não estou? As pessoas se reúnem e eu não estou? Eu disse, para Deus, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em teu nome, Ele está. Para que eu vou pregar para ti, deixa que eu te explico, senta aqui. Ele disse, eu sei, filho, só que as pessoas não vão por minha causa. Elas vão por todas as outras coisas, não por mim. Elas vão pelo que eu faço, elas vão pelo que eu já fiz, elas vão pelo que eu vou fazer, mas não por mim. E eu, muitos anos depois, entendi o que Deus estava falando sobre um relacionamento pessoal. As pessoas iam no centro de macumba e botavam oferendas e moedas e bolo e cachaça para conseguir mais dinheiro. Agora elas vêm na igreja para Deus abrir uma porta. As pessoas iam lá e botavam não sei o que na boca do sapo para ter um relacionamento. Agora elas vêm na igreja para Deus arrumar o casamento. Elas iam lá no centro de macumba, faziam não sei o que para a saúde delas melhorar. Agora elas vêm na igreja para Deus curar elas. Meu irmão, você continua idólatra, só mudou o Deus. É assim que os crentes vivem. E acham que isso é cristianismo. Não. Como que a mente não renova por meio do Espírito? Deus, eu me arrependo de um dia buscar um Deus para promover simplesmente as minhas necessidades. Deus, quantas vezes eu vim diante de Ti só porque eu tinha necessidades. Pai, eu ia lá naquele lugar porque eu queria que o Senhor me desse o melhor casamento do mundo. Deus, eu estou aqui orando porque eu quero que você arrume meu casamento. Meu Deus, Senhor, as minhas motivações não são as mesmas, só mudei o Deus. Você não foi transformado. Você me idolatra, não me adora. E quando eu falo essas coisas, as pessoas, mas Deus não quer resolver essas coisas? Cara, isso é o brinde. Isso é a cereja do bolo. O bolo é outra coisa, a cereja é para dar enfeite, o bolo é o que nos alimenta. É o que enche. E como é difícil ensinar essas coisas. Está vendo por que está cheio assim? Aí você prega essas coisas. Cabeção, já me falaram um monte de vezes, prega outra coisa, vai vir um monte de gente, eu não quero. Porque não existiu milhares de John Wesley. Não existiu milhares de Charles Finney. Não existiu milhares de Billy Graham. Foram um homem que entendeu. Nós só precisamos de um homem que entenda. Uma pessoa que entende, ela é capaz de transformar os lugares que ela está. Uma pessoa que entende, ela é capaz de meter o pé na porta e romper com tudo. Nós só precisamos de um Lutero. Não precisamos de muitos. Só precisamos de um que realmente diz assim, cara, eu vou gastar e gastar e gastar a minha vida na tua causa. Eu não vou mais lutar por coisas, eu vou lutar por causas. Eu vou chorar pelo que tu chora, eu vou me alegrar com o que tu te alegra. Eu vou gastar a minha vida assim como o Senhor gastou. Eu não vou mais me preocupar comigo, eu vou me preocupar com aquilo que o Senhor está fazendo. E se eu for bem sucedido, glória a Deus. E se eu morrer, glória a Deus. E usar todas as ferramentas. Nós estamos vivendo um ano onde Deus está propagando e desenvolvendo coisas. Eu falei que seria um ano prático, onde Deus colocaria para fora tudo aquilo que Ele ministrou dentro de nós nos últimos anos. Um ano de desenvolvimento, de maturidade intelectual e emocional. Para quê? Para externar isso. Então eu vejo Deus dando a possibilidade da construção. Quer ganhar dinheiro? Os próximos 2 anos as pessoas vão ganhar dinheiro. É Deus proporcionando as coisas. Para quê? Para que nós manifestemos aquilo que Ele colocou dentro. Edifiquemos e construímos. Para quê? Para servir o propósito eterno. É José no Egito, é 7 anos, irmão. Trabalha, planta, colhe, guarda. Porque vai vir 7 anos que vai ser problema. E se você não entender o tempo que você está vivendo, quando vier o problema, você vai se tornar escravo do Egito. A maioria já é, mas tudo bem. Fabrica tijolo o dia inteiro. Deus está dando sinalizadores, Ele está mostrando o que Ele vai fazer. José comprou todas as terras que tinham ao redor do Egito, tornou todos escravos de Faraó. É o que vai acontecer nos próximos anos. Se a igreja não entender, ela vai ser escrava. Vai ser escrava do mundo. Ninguém compra, ninguém vende, a menos que Ele permita.
Meu Deus vive mostrando as coisas e a gente finge não entender. Na verdade a gente até enxerga e entende. No domingo aqui a gente dá até uma tremida, diz, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Chega segunda-feira e esquece tudo. O povo bom de esquecer, ele só não esquece das coisas que os outros fazem de mal para eles. Isso o crente guarda bem. É porque o fulano falou isso, porque o fulano fez aquilo, porque não sei o que é isso, o crente guarda muito bem. Mas as coisas que Deus está fazendo já esquece. Acho que eu falei hoje no CMM sobre oferta, sobre generosidade. Não tem a ver com você trazer uma oferta no gasofilácio. Nós nem temos mais tempo de oferta, glória a Deus por isso. Precisamos ensinar as pessoas como movimentar. Não que agora, irmão, como uma ovelha muda, cega, levante sua mão, siga um atrás do outro, coloque sua oferta, agora volte e sente para sua cadeira. Dá uma raiva isso. Mas é o que a igreja faz, porque senão as pessoas não se movimentam. Não tem a ver com você trazer a sua oferta no gasofilácio, não tem a ver com você dar o seu dízimo, tem a ver com eu trabalhar em prol daquilo que Deus está construindo. Quais são os dons que estão na minha mão? Como Deus me capacitou? Deus me capacitou com um emprego, Deus me capacitou com uma empresa, Deus me capacitou com profissional liberal. Então tudo que eu estou fazendo está gerando para a movimentação daquilo que Deus está fazendo sobre a terra. Você viu Cristo dando 10% de alguma coisa? No Velho Testamento eu dava 10%, e no Novo Testamento eu entreguei tudo. Tudo pertence a Deus. Então tudo que eu faço tem como cunho o objetivo daquilo que Deus está fazendo. Deus, eu trabalhei, obrigado pela porta de emprego. Deus, está aqui 10%, vou te dar um dízimo, uma oferta e uma cesta básica. Eu sou um bom crente. Infeliz, você tem que pegar tudo aquilo que você está fazendo e colocar naquilo que Deus está fazendo. Estou falando que você vai pegar todo o seu dinheiro e botar ali. Estou falando que a minha vida precisa convergir ali, não 10% dela. A mentalidade é de 10%. De dizimista. Você não é dizimista. Nós somos tudimistas. Ou a minha vida converge em Senhor, ou não é. Por quê? Porque aquele que subiu, também o que desceu, e deu dons aos homens. Os dons, os presentes, as dádivas de Deus, as capacidades que Deus nos deu. Não é para o crente, eu estou falando isso nos últimos encontros que nós tivemos. Deus deu dons aos homens, não aos cristãos. Não tem nada a ver com os dons do Espírito ali. Deus deu os dons aos homens, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Fala de uma convocação, de uma existência sobre a terra, num encargo que mobiliza o corpo de Deus. Ou seja, a edificação do corpo dos santos, para que todos cheguemos à unidade da fé, estatura de varão perfeito. Efésios 4, versículo 11 em diante. Às vezes eu falo umas coisas que as pessoas acham que não está na Bíblia, aí a gente fala do versículo, a pessoa se atualiza. Os dons que Ele nos deu foi para construir e edificar os irmãos. Então você está trabalhando, o que você faz com o dinheiro? Eu dou 10%, não tem nada a ver com isso. Deus, o que você está fazendo? Está aqui o meu dinheiro em prol disso. Está aqui o meu tempo em prol disso. O teu serviço tem que ser o meio pelo qual você faz a obra de Deus. Entendeu? O meu serviço é o meio pelo qual eu faço a obra de Deus. Por isso que em Apocalipse você vai ver Jesus dizendo, eu conheço o teu trabalho e a tua obra. O serviço, o trabalho é o meio pelo qual eu faço a obra. Não é outra coisa. É o meio pelo qual. Porque o sustento não vem do trabalho, o sustento vem do Senhor. É Ele que me alimenta. Porque se você trabalha para se alimentar é porque você não tem um pai que te alimente. Deus não é meu pai, Ele não dá conta de me sustentar. Por isso se eu não trabalhar eu não como. Paulo diz, aquele que não trabalha que não coma. Jesus diz, aquele que busca o reino de Deus, o Pai sustenta. Aquele que semeia pouco, pouco colhe. Aquele que semeia muito, muito colhe. Dentro do jardim você não semeava para colher, você plantava porque tinha colhido. Precisa entender os tempos que nós estamos vivendo. Bater e dar-se-vos-á. Porque aquele que todo que pede, encontra. Todo aquele que busca. Você já foi abençoado com todas as sortes de bênçãos das regiões celestiais. Tem coisas para tempos e tem coisas para outros tempos. É tempo de plantar, é tempo de colher. É tempo de espalhar, é tempo de ajuntar. Que tempo eu estou vivendo? É o tempo de bater ou de entender que tudo me foi dado? É o tempo de plantar ou de entender que Deus já liberou a colheita? É tempo de andar no reino de Deus e as coisas se manifestar, ou é tempo de trabalhar para poder comer? A gente precisa entender os tempos que a gente está vivendo. Tenho orado a Deus para que haja significância na vida das pessoas. Pedido ao Senhor, Pai, desperta-os. Desperta a nossa nação, Senhor. Desperta a nossa nação. Quando eu estive na Índia, a impressão que eu tive do Brasil
É que Deus pegou um cachorrinho, a mais bonitinha, chamada Brasil. Aí pegou um colar de diamantes, preciosíssimo, chamada Revelação de Deus. Colocou no pescoço do cachorrinho e soltou. O cachorrinho anda brincando, faceiro, nem sabe o que carrega. Esse é o Brasil. Não sabe o que tem. Deus fez de propósito, escondeu algo fantástico em uma coisa muito simples. Para quê? Para que o Brasil não se ensoberbeça, mas precisa dar uma resposta naquilo que carrega. Os dias que nós estamos vivendo são os dias que Deus habilitou o Brasil para tocar as nações. Quer pedir alguma coisa? Peça às nações. Deus habilitou o Brasil para servir as nações. Pessoas do mundo inteiro estão de olho no Brasil, na mensagem que o Brasil está liberando. As pessoas vêm ouvir a gente e dizem assim: então, onde é que você tirou essas coisas? Como é que você entendeu isso? Deus está dando em demasia ao Brasil, só que nos vai ser cobrado. Por isso nós precisamos dar uma resposta. Precisamos dar uma resposta para aquilo que Deus já nos deu. Você já sabe isso, eu não estou pregando nada novo. Deve fazer uns 5 anos que eu estou falando a mesma coisa. Não tem nada diferente. Só precisamos dar uma resposta. Dê a luz. Gere vida. Glória a Deus que eu já vejo pessoas fazendo isso. Pessoas gerando vida em outras pessoas. Estou falando de reuniõezinhas, estou falando de gerar vida. Precisamos intensificar isso. Dar continuidade. Entender as causas e as urgências de Deus. Com que Deus está preocupado hoje? Como que eu posso ter um pai e não conhecer o coração dele? Minha preocupação sempre é com o coração de Deus. Sempre eu quero saber o que ele está pensando. Às vezes ele não me conta, mas eu sempre pergunto: Deus, e aí, o que você vai fazer? Por quê? Como é que você está? Eu acredito que Deus não fica triste, mas sei lá. Deus não é alguém dodói e frustrado. Me abandonaram, ninguém me veio me ver. Mas a minha preocupação sempre é com o coração dele. Precisamos dar uma resposta para quem nós somos. Por que eu não dou uma resposta? Porque eu não sei quem eu sou nem o que eu carrego. No dia que você tiver convicção plena de quem você é nele e do que você carrega, ninguém mais te segura, ninguém mais te para. Absolutamente ninguém. Porque nem o diabo pôde parar Jesus. E isso que ele não tinha sido derrotado, agora ele já é derrotado. Porque o diabo se levantou, manda ele sentar. Porque o diabo vai fazer não sei o que. Você tem medo do diabo em vez de você acreditar no seu pai. Incircunciso. Eu tenho pai, cara. A maior revelação da minha vida foi a paternidade de Deus. Foi a coisa mais fantástica que eu entendi. Vamos orar? Tem que encerrar o culto. Coisa de crente. Encerra o culto, irmão. Ora todo mundo junto no final. Gente religioso ainda. Vamos orar para encerrar o culto. Para quem ainda não sabe, o projeto na escola já recomeçou. 275 pessoas. Eita Deus. Vem gente de tudo que é lugar. Como é que vocês fazem isso? É muito louco, né? Pois é, pastor, então, eu estava orando. E aí assim, ó, Deus abriu uma porta. Veio um casal conversar comigo. Nós estamos dentro de uma escola. Mas o que a gente faz? Como que a gente começa? Por aonde? Aí essas coisas me intrigam um pouco.
Porque quando Deus me colocou dentro da escola, eu não perguntei para Deus por onde faz, por onde começa. Eu disse, Deus, e aí, vamos embora. E aí eu meti o pé e quando veio assim, bum, descortinou. Por que oras a mim? Diz ao povo que marche. Invade aquele lugar. Toma ele. A primeira coisa que eu fiz é, meu Deus, se a terra me pertence, Cristo constituiu ela na cruz, dá a minha herança. É meu. Pronto, veio o desenho do projeto. Começamos ele. Se der tudo certo esse ano, outras pessoas vão dar continuidade. Não esconde aí, guri. Você vai passando, as coisas vão funcionando sozinho. 275 pessoas. Fora os outros, nós vamos começar só a mentorear pessoas para fazer o projeto. Tem um monte de gente querendo fazer em outras cidades, em outros estados. Isso é o que me deixa mais louco, sabia? Que eu fico olhando assim, cara, que louco. Vocês juntam assim, quantas pessoas vocês reúnem? Quando junta todo mundo, umas 50. Aí eu fico pensando, cara, quantas pessoas influencia? Uau! Que doideira, é o reino dos céus, né? A minha igreja tem 500 membros, e aí o que ela faz? Não faz nada, reúne todo mundo domingo, e daí? Estamos em 3 cidades diferentes, em estados diferentes, agora em nações diferentes, tocando um monte de gente, cara. Deus movimentando coisas que eu nunca imaginei. Quando que eu imaginei que alguém ia fazer um programa na Globo e dizer, ei, amanhã tem um programa, que pergunta eu faço? Esse Deus está de sacanagem comigo? Não, você está me zoando. O que você está fazendo que eu ainda não entendo tudo? Me explica. A forma que Deus movimenta as coisas. Início do ano Deus falou, vocês precisam se movimentar fora da caixa. Sai do sistema. Como eu levei anos para entender isso. Ainda não entendi, eu acho. Mas nós vamos chegar lá. Temos alguém para nos ensinar. O Espírito que habita em vós é verdadeiro, não é falso, e Ele vos ensina todas as coisas. 1 João 2, versículo 27. Pai, nós te damos graça por essa noite. Nós te damos graça porque a tua presença é real. Porque o teu amor nunca falha. Porque tu és o melhor Pai que já existiu. Porque tu nos deu o melhor presente chamado Yeshua. Cara, só nos ensina a te amar.